Oi, meus amores! Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Se você clicou nesse vídeo, você não está enganado, com certeza você leu o tema, viu a capa da thumbnail e eu sei que você não deve estar aí muito feliz sobre o que nós vamos falar hoje. É um assunto um pouco chato, né? É muito bom falar de bênção, né? Mas falar de perdão tem muita gente que não quer, mas é muito necessário. E eu tô muito feliz, por quê? Porque significa que você está pronto ou está cogitando dar um novo passo na sua vida, né? Rumo ao futuro. E isso me alegra e eu estou muito orgulhosa de você. Tem um ditado popular que dizem por aí e que eu particularmente eu concordo bastante, que diz que mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. E é verdade. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você já ouviu falar das doenças psicossomáticas, mas doenças psicossomáticas são doenças mesmo que se manifestam no nosso corpo, mas que ela tem uma origem de um sofrimento psicológico. Às vezes é um evento traumático que você passou, ou nesse caso, uma mágoa que você rumina há muito tempo, que tem uma energia mental muito forte, que faz com que você desenvolva uma doença física mesmo. Então, infelizmente, algumas pessoas podem ter câncer, outras pessoas podem ter queda de cabelo, transtorno de ansiedade, entre outras doenças que vão se manifestar a partir de uma energia psíquica. Então, não, eu não quero que isso aconteça com você. E sim, às vezes você pode ter um problema de pressão, um problema de coração que vem de uma doença psicossomática e que você não tem nem ideia. Então sim, gente, mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. E não só isso, tá? Nós vamos começar, eu quero trabalhar com você em Marcos. Você vai abrir aí a sua Bíblia, em Marcos 11, no versículo 25 e 26. Antes de eu entrar nas nossas dicas, eu só quero retomar esse versículo com você, porque eu quero trazer na sua memória o porquê você precisa perdoar. E isso é muito sério. Marcos 11, 25 e 26. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Daquilo que nós recebemos do nosso Senhor, nós somos obrigados a estender para o nosso próximo. Então, vem aí uma ordem e nós vamos fazer o quê? Aprender a como perdoar no vídeo de hoje. Se fosse assim tão fácil, gente, perdoar alguém, né? Se a gente não precisasse aprender a perdoar alguém, né? Ninguém tinha mágoa de ninguém, não é mesmo? Algumas pessoas, elas têm sim o dom do amor, né? São pessoas mais compassivas, elas têm uma personalidade mais compassivas. Pessoas que são mais sanguíneas, elas se iram facilmente, mas elas também, sabe, vai embora logo que elas sentem. Agora, pessoas que ruminam, existem pessoas que têm uma dificuldade mais ali, que agarra ali naquele sentimento e é difícil de mandar embora. Então, assim, é muito da personalidade. Não pense mal sobre si mesmo. Entenda que nós viemos de uma natureza caída e nós vamos lutar contra essa natureza caída até o final das nossas vidas. Então é por isso que nós precisamos e continuaremos precisando do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá para a nossa primeira dica sobre como você pode aprender a perdoar alguém que te feriu. Tenha consciência das suas expectativas. Ter consciência de quais são as suas expectativas é o primeiro passo para que você possa mudar os padrões dos seus relacionamentos. Entenda, eu falei no vídeo anterior, que entrou na terça-feira, sobre o mecanismo da projeção, sobre como nós depositamos nos outros aquilo que é um conteúdo nosso e que nós não sabemos, gente. Isso não é malvadeza, isso não é consciente, ninguém faz isso escolhendo fazer. O seu cérebro, eu sempre falo isso, gente, a nossa mente joga contra a gente. Se você ainda não entendeu, maratona os meus vídeos que você vai sair daqui convicto de que a sua mente joga contra você. Então, a sua mente projeta na outra pessoa conteúdos que são seus. A sua mente lê a realidade não de um ponto factual e objetivo, concreto, básico. A sua lente vai ler
tudo que você vive a partir de uma interpretação pessoal e completamente parcial. Então, você precisa ter consciência de que aquelas expectativas, elas são suas. E o que eu preciso te falar e que já vai ser desagradável, mas eu já vou te falar logo de cara, porque senão às vezes você vai abandonar esse vídeo e você não vai saber, né? Tem gente que não segue comigo até o final e perde os melhores insights. Então já vou colocar o primeiro aqui de cara. Você precisa parar de acreditar que as pessoas existem para te servir. Às vezes você tá aí do outro lado, ai, mas Letícia, eu sei que as pessoas não estão aqui para me servir. É, mas não sabe não. E como eu te falei, isso não é consciente. Nós esperamos ser amados. Nós esperamos ser reconhecidos. Nós esperamos ser aprovados. Nós esperamos que as pessoas, elogiem o que nós fazemos de bom. Nós esperamos que as pessoas nos recompensem pelos nossos acertos. O nosso cérebro, ele não foi, gente, programado para lidar com a rejeição. Eu trabalho com a área comercial e eu te falo sem medo de errar. É muito difícil tomar não diariamente, frequentemente. Eu não sei quantos nãos eu tomo num dia. E quem que tá aí, que é da área comercial, comenta aqui embaixo e vai falar que é verdade. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não está equipado para ser rejeitado. Então, se eu não estou preparada para ser rejeitada, logo, o que o meu cérebro está preparado é para receber amor e afeto. Então, sim, você espera sim que as pessoas reconheçam que o que você tem de melhor e você espera que as pessoas te tratem bem. Existe uma grande diferença entre eu esperar que as pessoas façam tudo isso e acreditar que é um dever das pessoas fazer tudo isso. Porque não é um dever de ninguém tratar o outro bem. Venhamos e convenhamos. Veja bem, o Senhor te criou, certo? O Senhor te criou com um propósito, dar glória ao nome dele. Ele te obriga a dar glória ao nome dele? Não obriga. O Senhor te obriga a segui-lo? Não obriga. O Senhor nos fez dotado de quê? De vontade, gente. Nós temos vontades próprias e independentes. Isso é algo lindo que o Senhor colocou em nós. Por quê? Porque o Senhor não quer marionete. O Senhor não quer bicho louvando Ele. Então, o Senhor quer ser louvado intencionalmente. O Senhor quer ser adorado intencionalmente. Então, Deus não nos obriga a servi-lo. Deus não nos obriga a honrá-lo. Deus não nos obriga a adorá-lo. Deus não nos obriga a nada, a amá-lo nem nada. Existem dois caminhos entre nós. Deuteronômio vai dizer, põe à sua frente dois caminhos. Escolha, pois, o caminho do bem, o caminho que me obedeça, né? Tô falando aqui com as minhas palavras. Então você precisa entender que, ainda que Deus tenha nos feito para que nós possamos louvar o nome dele, ele não nos obriga a servi-lo. E ele nos deixa livre para que nós possamos ter o direito de fazer as nossas escolhas. Então, assim, eu sei que é o seu marido, tá bom? Eu sei que é a sua mãe, eu sei que é a sua filha, eu sei que é a sua esposa. Mas as pessoas, elas precisam estar livres para agir conforme aquilo que elas acreditam que é o melhor para elas. Então você precisa reconhecer as suas expectativas. Foram as suas expectativas que foram quebradas quando você ficou magoado com alguém, e você precisa entender que as pessoas não nasceram para te servir e elas têm o direito de escolher aquilo que é o melhor para elas, da mesma forma como o Senhor faz com você. Me desculpa, já comecei logo aqui, então daqui pra frente vai ficar mais light, tá bom? Promete que você não vai ficar bravo comigo, não? Eu tenho que te oferecer a verdade. Doa quem doer. É verdade e é por isso que nós estamos aqui. A verdade liberta, certo? Segundo passo. Reconheça e valide os seus sentimentos. Não finja que você é santo. Sabe por quê? Vamos lá, né? Segunda lapada. Eu falei que ia ficar mais fácil, mas tinha esquecido disso daqui. Gente, tem muita gente que carrega a mágoa. Se você tá assistindo esse vídeo e você é essa pessoa, pare. Carrega a mágoa e quando vai conversar, fala assim, não, mas eu já perdoei. Ai, que mentira. Agora 2 pecados, né? Além da mágoa, mentira. Reconheça que você tá magoado. Você precisa aceitar a mágoa, você precisa reconhecer a mágoa, validar. Não, eu tô magoado com fulano me sacaneou, ele fez isso, eu não esperava. Por quê, gente? Permitir que você reconheça a mágoa não é se casar com a mágoa, tá bom? Senão não tinha necessidade desse vídeo estar aqui. Então ficaria contraditório. Você reconhecer e validar o seu sentimento, você tá dando a oportunidade para que o Senhor acesse
e redima essa emoção e esse sentimento. Nós não podemos ir até o Senhor com orações falsas, com máscara na cara, falando assim: Senhor Santo, soberano, eu te louvo pela vida do fulano. Mentira, gente. O Senhor, ele deixa claro para a mulher samaritana no poço o quê? Chegou um momento em que os adoradores, verdadeiros adoradores, eles adorarão em quê? Em espírito e em verdade. Isso quer dizer que o Senhor, ele está esperando que você traga a verdade para ele. Às vezes, gente, essa verdade não é agradável, mas o Senhor, ele está pronto para lidar com o lixo do nosso coração. Ele tanto está pronto para lidar com o lixo do nosso coração que ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em favor dos nossos pecados. Então, enquanto você não reconhece a sua mágoa e valida a sua mágoa, você cria um bloqueio psicológico e também espiritual para que, impedindo, na verdade, de que o Senhor acesse aquela emoção e redima e trata aquela emoção. E a sua mente fica bloqueada, por quê? Porque o seu cérebro vai se apegar naquilo, ele vai proteger aquilo, porque é aquilo que é o hábito para você. Então, vamos reconhecer a nossa mágoa, validar a nossa mágoa e busque apoio. Você precisa de apoio. Mas, gente, não é qualquer apoio. Eu sempre vou defender você buscar ajuda, você conversar com as pessoas, mas se eu não falei isso antes, eu vou te falar isso agora. Não converse com qualquer pessoa. Sempre que eu preciso conversar com alguém sobre um tema em específico que é muito sensível para mim e que eu vou me expor demais, eu oro sobre isso. Deus, eu preciso confessar esse pecado. Deus, eu preciso trazer esse problema para ser tratado com alguém. Eu já fiz tudo o que eu podia aqui sozinha, então eu preciso do auxílio de uma outra pessoa, uma pessoa que tenha passado pelo que eu passei. Eu quero que o Senhor prepare uma mesa para mim, uma mesa que venha do seu coração, com uma pessoa do seu coração. E eu me lembro que no passado eu era incomodada, eu era acusada por uma coisa, de um pecado que eu havia cometido no meu passado, e a Bíblia manda nós confessarmos os nossos pecados aos santos. Tá? A gente vai sempre deixando as referências bíblicas aqui para você, então se você tiver dúvida, você anota depois e você consulta. Mas a Bíblia vai dizer, confesse seus pecados aos santos. Gente, qualquer um que é santo, não é porque tá na igreja que é santo. Então assim, você precisa pedir ao Espírito Santo. E eu me lembro que toda vez que eu orava sobre aquilo, eu me sentia acusada, e o Senhor falava, mas eu já te perdoei, mas dentro do meu coração eu precisava confessar ainda, com uma outra pessoa. E eu orei por um bom tempo, pedindo que o Senhor preparasse alguém para que eu pudesse confessar aquele pecado. E no dia certinho, o Senhor me preparou uma amiga que me chamou. E foi muito surreal, porque naquele café, ela trouxe uma vivência pessoal que conectava com aquilo que eu precisava confessar. E o Senhor abriu a porta e Ele me falou, agora você pode confessar, porque eu te coloquei na mesa certa. Então, foi ali um momento que essa minha amiga, essa minha irmã, ela me acolheu, ela orou comigo naquela padaria, ela chorou comigo naquela padaria e ela liberou o perdão sobre a minha vida. Eu já tinha o perdão de Deus, mas às vezes nós precisamos ouvir de alguém falando assim, você é perdoada. Busque apoio, mas não busque apoio em qualquer lugar, não busque apoio naquela amiga do seu trabalho, da sua faculdade, naquele colega seu do futebol que não tem a Cristo. Busque apoio, ore, Senhor, prepare uma mesa para que eu possa trazer isso. E eu vou te falar uma coisa, né? Até voltando àquele assunto das doenças psicossomáticas, às vezes, gente, você já destrambelhou aí no caminho da mágoa. E você carrega mágoas profundas. Olha, você é vítima de violência doméstica. Você que foi vítima de um abuso. A Bíblia não fala que você vai perdoar quem te feriu mais ou menos. A Bíblia manda você perdoar todos que te feriram. São todos. Por quê? A Bíblia também vai dizer que a vingança pertence ao Senhor. Então, quando você não perdoa, você está impedindo a vingança do Senhor, a justiça de Deus sobre aquele lugar, sobre aquela situação. Você está impedindo o Senhor de agir porque você está segurando aquele sentimento para você. Então, às vezes você foi vítima de um abuso, de uma violência sexual.
Eu não sei o que você que está me assistindo, você passou. Mas se você está me assistindo, eu estou convicta de que o Espírito Santo está dizendo que você precisa perdoar. Eu não sei se o Espírito Santo colocou esse vídeo no meio do seu caminho do nada, porque isso já aconteceu várias vezes comigo. E eu sei que o Espírito Santo, ele manipula o algoritmo. Gente, se Deus controla todas as coisas que existem, imagina o que é o algoritmo na mão de Deus, né? Fichinha assim, ó, tá manipulado. Então, se você chegou aqui, eu não sei o que você passou, mas a ordem de Deus é que você perdoe. Então, busque apoio, converse com alguém, procure ajuda, procure um psiquiatra, procure o seu pastor. Gente, muito cuidado também. Não sei qual é a igreja que você frequenta, nem todos os pastores que estão à frente da igreja são pastores de confiança. Eu espero que você esteja numa igreja correta. Ore sobre isso. Tá? O meu conselho como cristã, como sua amiga, como sua irmã é: busque apoio, mas antes de buscar qualquer apoio, ore sobre quem você, para Deus preparar a pessoa para você conversar. Quarta dica: cuide de si mesmo. Gente, eu também vou morrer falando isso daqui. É muito importante você cuidar de si mesmo, por uma questão muito simples. Quando você não investe em si, quando você vive uma vida estressada, sedentária, você é uma bolha de hormônios, amor. E hormônios são químicos, né? Neuroquímica que está dentro de você. E quando você vive aí a base do estresse, a base da negatividade, a base da raiva, a base da amargura, né? A base da mágoa, você tem uma explosão de cortisol dentro do seu organismo. E o cortisol, ele não faz muitas coisas boas para você não, tá bom? Ele é importante quando você tá doente, mas fora disso, ele não presta para nada. Depois você dá um Google aí também, vai estudar um pouquinho sobre o que é o cortisol. Então, quando você começa a praticar atividades físicas, quando você começa a dormir melhor, quando você começa a se alimentar melhor, o seu organismo começa a produzir serotonina, endorfina, ocitocina, que são o oposto daquilo que o cortisol vai fazer por você. São hormônios de amor, bem-estar, felicidade, hormônios de vida que vão proporcionar para você uma melhor qualidade de vida. E dessa forma, o que vai acontecer? O seu organismo vai se tornar mais suscetível a perdoar. Por quê? Porque você tem uma vida mais saudável, uma vida mais positiva. A mágoa vem de uma energia mental negativa que te puxa para baixo. Ela tem uma pulsão de morte, ela não tem uma pulsão de vida. Então, quando você começa a substituir os seus hábitos, você começa a criar um ambiente para lidar com a mágoa. Lembra lá no vídeo, se você não assistiu, quero te convidar a assistir, sobre por que eu não mudo e depois eu te ensino como você pode fazer para mudar? Eu te dei uma das dicas sobre como você tem que preparar o seu ambiente para que você possa mudar. Então, é a mesma dica aqui. Quando você começa a cuidar de si mesmo, você começa a preparar o seu ambiente interno para perdoar. Quinta dica. Ai, gente, essa dica aqui é um pouquinho complicada. Comunique os seus sentimentos. Eu te diria que o combustível da mágoa é a falta de comunicação. Lembra que eu te falei que a mágoa vem de uma quebra de expectativa? E o que acontece do porquê que a comunicação é importante? Muitas vezes a outra pessoa que te magoou, ela não tem menor ideia que ela tá te magoando. Porque ela não é adivinha. Simplesmente por isso. Se ela fosse, está repreendida em nome de Jesus, que espírito de adivinha é uma coisa do mal, tá? Então, a pessoa que tá lá do outro lado, ela tá seguindo a vida dela, na autonomia dela de ir e vir, ela tá agindo conforme o que ela acha que é o melhor para ela e ela dá com a cara na sua expectativa. E aí ela frustra, por quê? Porque ela não sabe. E aí a mágoa começa em um grande mal-entendido. Por quê? Primeiro, você não comunicou o que você esperava. Segundo, você não comunicou como você se sente após essa frustração, dessa expectativa. Então, você precisa comunicar com clareza, né, o que você espera em primeiro lugar. Agora, se já foi quebrado, você precisa chegar no seu Gente, pelo amor de Deus, vamos crescer na vida? De verdade. Quando a gente começou a gravar esse vídeo, eu falei assim, não, Lucas, vai ser um vídeo rapidinho. Só que aí Deus vai me lembrando uns negócios aqui que eu tenho que falar, e aí isso aqui vai, né, Senhor, não deixa esse vídeo ter uma hora, não. Você precisa amadurecer com seu marido, mulher.
De verdade. Marido, você precisa amadurecer com a sua esposa. Quanto casal fica aí bicudinho de palhaçada dentro de casa, um não querendo comunicar com o outro, o que feriu um no outro, como que o outro fosse adivinha, né? Já falei que adivinhação é pecado, amor. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar assim, esposa, senta aqui. Vou te falar como eu sinto e você vai ficar de bico calado até eu finalizar. E você, esposa, você vai ficar com o bico calado e vai deixar ele falar. E você não vai se sentir ferida. E vocês vão fazer o quê? Me sinto assim. Aí você vai deixar ele falar e sabe a única coisa que você vai falar? Eu não sabia, me perdoa. É assim que a gente resolve o mal entendido. Porque vocês ficam uma semana perdendo tempo sem olhar na cara um do outro. Fica aí parecendo um menininho com uma menininha que, ai, eu tô debaixo de você. Aí, corta aqui. Ah, palhaçada. A falta de uma comunicação clara, ela é um combustível para a mágoa. Eu, Letícia, eu tenho uma máxima. Age como se nada aconteceu uma vez e a pessoa vai achar que tá tudo bem, ela pode fazer de novo. É muito ruim nós enfrentarmos os nossos problemas por causa de um negócio chamado mecanismo de luta ou fuga. É desconfortável nós confrontarmos as pessoas, mas nós precisamos amadurecer e chamar o outro para uma conversa aqui, ó, não foi legal o que você fez, tá bom? Então, tô te falando porque eu quero te perdoar. Eu estou já te perdoando. Não precisa me pedir perdão. Se você quiser me pedir perdão, tudo bem, mas a expectativa que foi quebrada foi minha. E eu tô te falando porque eu não vou ficar dormindo com esse conteúdo e eu queria que você soubesse. Se você não comunica, você vai represando esse sentimento e você vai ruminando esse sentimento e aquilo fica pra sempre na sua cabeça, enquanto a outra pessoa foi viver a vidinha dela lá em Paris, ó, e você tá aqui morrendo com ódio dessa pessoa e a pessoa tá lá vivendo a vida dela comprando em Londres e ela não tem nem a menor coisa que você tá, que você tá sentindo. Então, comunique o que você está sentindo. Sexta dica, né? Sexto passo. Tome uma atitude. Como assim? Comece pequeno. Primeiro, você precisa decidir perdoar. E eu acredito que se você ligou esse vídeo é porque você decidiu no seu coração perdoar. E isso é um pequeno passo. Você ainda não tem coragem de chegar na outra pessoa? Você pode praticar técnicas de uma abordagem da psicologia chamada de psicodrama. Não, gente, não é de uma pessoa dramática. Ai, Jesus, olha aqui. Não. O psicodrama, ele vem da dramaturgia, que muitas vezes, gente, a gente não tem como acessar a pessoa que tá do outro lado. Vou te contar um negócio. Quando eu me separei, eu achei que eu tava indo super bem. Super bem. Tinha orado muito para perdoar, eu achei que estava digerido aquilo. E um belo dia, eu entrei num grupo de oração e eu tomei uma taca do Espírito Santo na cara. Deus usou uma irmã para me dizer assim: Deus está mandando você perdoar quem te humilhou, quem te feriu. E na minha cabeça aquilo ali foi uma surpresa. Eu falei assim, nossa, mas eu achava que estava perdoado. Mas Deus não é mentiroso, né, gente? Então quem estava enganada ali era eu mesma. E o Senhor falou: você precisa perdoar genuinamente, você ainda não perdoou. E eu me lembro que eu acreditava mesmo que eu tinha perdoado e eu comecei, falei, bom, eu já tinha avançado no meu processo, né, com o Senhor e eu falei, não, preciso avaliar. Só que eu não tinha como acessar o meu ex-marido, eu nem queria acessar o meu ex-marido, eu não ia mandar uma mensagem, eu te perdoo. Não cabia. E eu precisei elaborar de uma certa forma, e eu precisei verbalizar ali no meu quarto que eu o perdoava. Gente, isso aqui é uma técnica muito interessante para aquelas pessoas que precisam perdoar pessoas que já não estão mais entre nós. A técnica do psicodrama, você pode fazer o quê? Você pode escrever uma carta. Você pode praticar o perdão com o seu terapeuta. Você pode fazer uma oração em voz alta liberando essa pessoa. Mas Letícia, eu estou comunicando com o Espírito? Não. Lembra que eu já falei sobre o poder de declarar as palavras?
como as palavras ela têm um poder espiritual criativo, uma vez que Deus criou todas as coisas pela sua palavra, e nós que estamos em Cristo, nós chamamos a existência, nossas palavras têm o poder criador através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, mas não só esse poder espiritual, a nossa palavra dita de voz audível mesmo, aqui para fora, como eu falo com você, ela tem o poder de ir ajustando a minha mente. Eu vou pensando, eu vou verbalizando, eu vou ouvindo, eu vou acionando várias áreas do meu cérebro aqui e a minha mente vai liberando aquele perdão. Então, às vezes você vai ter que falar assim: fulano, aquele dia você me fez isso, 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 isso. Eu me senti assim. E, gente, você vai fazer uma confissão de perdão. Mesmo. E você vai descrever as suas emoções e as suas vivências e tal, e você vai começar a contar ali. Faça isso de preferência no dia que você estiver sozinho, na sua casa, no seu carro. Vai para um lugar mais ermo, um lugar mais retirado, faça isso ali naquele lugar. E, num campo, eu não sei onde você vai, o Espírito Santo vai te mostrar, e você vai fazer aquela confissão de perdão ali, em voz alta, e no final você vai falar assim: mas apesar de tudo isso, eu libero o perdão sobre você, e eu libero a sua vida para seguir, e eu libero você da minha história. Não, gente, tem nada a ver com espiritismo aqui, tá bom? É só uma confissão de perdão que vai sair da sua alma mesmo. E você vai repetir: eu perdoo você no nome de Jesus, porque o Senhor me ajuda a perdoar você. Então, comece com pequenos passos. E aí, quando for o momento certo, não pule esse momento certo. Você vai tomar a atitude de conversar com a pessoa. Marcos, que nós acabamos de ler, fala o quê? Vai lá e se resolve com aquela pessoa. Essa pessoa é da sua igreja? Mais ainda você vai procurar essa pessoa. Eu sinto muito, não é o que você quer ouvir, não é o que eu queria te dizer, mas é a verdade, então você vai procurar essa pessoa e você vai se resolver com essa pessoa, porque nós somos corpo, tá certo? A Bíblia diz que nós somos corpo. Não importa se essa pessoa é da sua igreja, de fora da sua igreja, se ela confessa a sua fé ou não. Importa que nós acreditamos na palavra de Deus como uma verdade absoluta sobre as nossas vidas. E se ela manda você ir se resolver com seu irmão, é exatamente isso que você vai fazer no momento certo. Mas você vai começar com pequenos passos. Então, escreva uma carta, vai se preparando, vai tomando coragem, vai orando sobre isso. E no momento certo, o Senhor vai preparar esse encontro. Amém, meu querido? Dica bônus! Minha última dica. Você vai precisar perdoar mais de uma vez. O mesmo assunto que você está perdoando agora. Sim, é verdade, porque a sua mente não esquece. Lembra que eu tenho conversado com você sobre os hábitos e como os hábitos eles funcionam até para nosso pensamento. Nós temos hábitos de pensamento, então nós temos hábito de mágoa, gente. A gente tem o hábito de guardar rancor, a gente tem hábito de vingança, a gente tem hábito de desejar a morte. Gente, não vamos ser santos, aqui não tem hipocrisia. Às vezes a oração que a gente não tem coragem de fazer, mas que tá no nosso coração: Senhor, eu queria que o Senhor levasse fulano. E até que tem gente que tem uma boa coragem aí e confessa isso pra Deus, tá? Admiro você se você ora sobre isso, porque pelo menos você deixa Deus, você dá acesso pra Deus. Agora tem gente que faz o santo aí, faz rogada e finge que não tá acontecendo nada. E aí o que acontece? Tudo isso é um hábito. São hábitos, e quanto mais hábito for, quanto mais você demora para perdoar, mais difícil é de perdoar. Por quê? Porque aquilo já é um hábito enraizado, aquilo virou o seu estilo de vida. Olha só que feio, você tem um estilo de odiar alguém. Por quê? O que é um hábito? O que é um estilo de vida? É um hábito que se mantém por muito tempo, se torna um estilo de vida. Então, o seu estilo de vida atualmente é odiar alguém. Eu preciso colocar desse jeito para ver se você acorda para sua vida. Como isso é um hábito e os hábitos estão numa estrutura da nossa mente que ela é muito profunda, portanto, ela é muito difícil de mudar. Vira e mexe. Aquela memória ela vem. Porque a gente perdoa a gente, mas a gente não passa por amnésia, tá certo? Então, assim, a memória que você carrega daquele episódio, vou te ensinar um negócio. A memória que você carrega daquele episódio, ela nunca vai ser uma memória boa. Ela nunca vai ser uma memória de alegria. A gente acha que perdoar alguém transforma as nossas lembranças. E a partir daquele momento que eu perdoei alguém, aquele momento na minha mente ficou feliz. Não. Muitas vezes você passou por uma situação muito horrível, tá? Que te levou a ter mágoa de alguém e esse fato não se muda. Então,
possivelmente, todas as vezes que você se lembrar de um momento que você foi magoado, você vai ficar triste. É possível. E não tem nada a ver com você superou ou não. Porque a energia daquela memória, ela é uma energia que não é boa, gente. Ninguém foi magoado porque estava feliz. A mágoa, ela é um sentimento muito além de uma tristeza. De um, né? Ai, fiquei meio triste hoje, aconteceu isso. Não, a mágoa, ela tem uma energia demoníaca. Então, ela vem com vingança, ela vem com desejar o mal para outra pessoa. Então, toda vez que você se lembrar, ainda principalmente nas memórias mais recentes, que elas vão vir ali nos primeiros momentos, eu te falei que você sempre vai ser tentado nas suas emoções a voltar a uma velha estrutura de pensamento. Gente, a tentação, ela sempre vai vir para você voltar ao lugar antigo. E nesse momento da sua tentação, você vai falar o quê? Eu já perdoei no meu coração. E você vai falar isso todas as vezes quando forem necessárias. Às vezes, eu ainda me lembro de coisas do meu processo de divórcio, do meu casamento, que vem, sabe, que assim, ó, vem do útero, aquela revolta e eu já perdoei. E lembra que eu falei? O que vai determinar você ter uma mudança de mente ou não é o tempo que você demora correspondendo a essa tentação. A Bíblia diz que o diabo você resiste, da tentação você corre. Então você reconheceu a tentação de voltar àquele lugar de mágoa, pica a sua mula e sai correndo desse lugar. Então, perdoe todas as vezes que esse sentimento voltar no seu coração, até que esse sentimento sublime. Vamos retomar aqui para a gente encerrar? Primeiro de tudo, reconheça que as expectativas que foram quebradas foram suas e, por isso, você precisa reconhecer que as pessoas não existem para te servir. Reconheça e valide o seu sentimento. Tenho mágoa sim, mas eu não quero mais ter. Jesus, me ajuda aqui. 3. Busque apoio, mas não busque apoio com qualquer pessoa. E se o caso já estiver evoluído há muito tempo, eu recomendo fortemente que você converse com um psicólogo, com um psiquiatra, algum profissional. E, se necessário, se a coisa desandou mais ainda e foi dentro da sua igreja, acione o seu pastor, o seu líder. 4. Cuide de si mesmo. Você precisa de bons hormônios operando dentro de você para criar um ambiente favorável para essa mudança. 5. Comunique o que você sente, tá bom? Marido e mulher estão proibidos agora de virar a cara um pro outro. A partir de hoje nós vamos ser adultinhos e vamos comunicar o que nós estamos sentindo. E vamos ouvir também. 6. Tome atitude, comece com pequenos passos. E 7. Você vai se perdoar mais de uma vez. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Vão ter dias que vão ser mais fáceis, mas nos dias difíceis, de novo, lembre que você já perdoou e repita, eu já perdoei e eu estou seguindo em frente com Cristo, tá certo? Eu amo você e eu quero muito que depois você venha aqui me contar o seu testemunho. Mas antes, né, de que você possa voltar aqui, já que você já está aqui, eu queria muito que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você tem mais dicas, né, se você teve vivências com superação de perdão e mágoa, se você era uma pessoa que aprendeu isso em Cristo, conte momentos, estimule a fé aqui dos seus irmãos também. Eu sempre estou comentando os comentários, né, estou respondendo os comentários aqui. Pega esse vídeo. Gente, a gente sabe quem que é nossos amigos que é magoado, né? A gente sabe quem que precisa perdoar. Então pega, manda pra eles, curte, compartilha, comenta, faz tudo isso daí, porque me ajuda a engajar esse vídeo e chegar em outras pessoas que precisam de Deus também. Vamos disseminar a palavra de Deus sobre o mundo, tá certo? Eu amo muito você, um grande abraço, um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!